moçada do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para a gente corrigir, conforme combinado, as questões da atividade da semana 1, tá certo? Então nós vamos corrigir agora a atividade 1, primeira e segunda questões. Vamos comentar com vocês, né? E já tentando ver quais foram as possíveis dúvidas que vocês poderiam ter durante essa atividade, tá bom? Fica ligado nas questões que vão vir agora. Então, rapaziada, antes da gente partir diretamente para as questões, é importante a gente compreender que todas essas atividades da semana 1 são questões que têm como base descritores da avaliação do SPAES, tá certo? Então, é importante sempre a gente estar falando para você que ainda viu em sala de aula, né? Porque a gente já trabalhou, mas ainda não lembra mais o que é o SPAES. Temos que entender primeiro o que é essa sigla, né? SPAES quer dizer Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará. É uma avaliação que acontece anualmente e que trabalha com base em descritores. E o que é um descritor? Descritor nada mais é do que uma competência que o aluno de determinada série deve desenvolver, ele deve possuir. Ou seja, é uma habilidade que você vai ter no decorrer do ano letivo, tá certo? O SPAES sempre acontece nos anos finais de cada etapa de ensino, seja ela Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Então, pessoal, nessa primeira atividade, questões 2 e questões 3, nós vamos trabalhar com uma dessas habilidades que eu falei para você anteriormente, que é o que ele chama de D1, que diz respeito a localizar informação explícita. Então, o que é que vocês têm que desenvolver, né, quando se depararem com esse tipo de questão? Você deve apenas ler o texto, compreender, e ao comando de cada questão vai dizer respeito a uma informação que se encontra nas linhas do texto. O que a gente chama de informação explícita é justamente isso. São informações que vão se encontrar no corpo do texto. É possível que você vá lá com o seu pincel, com o seu marca-texto e grife o lugar onde a resposta está dentro do texto. Ok? Então, pessoal, vamos à primeira questão. O importante quando a gente se deparar com uma questão que tem um texto, né, que a gente chama de suporte dentro da prova do SPAES, é importante fazer sempre uma leitura atenciosa de todos os itens, de todas as informações, do título até a referência do texto, porque muitas vezes essas informações podem desvendar o que cobra a questão, tá bom? Então vamos à leitura do texto conforme manda a questão. Brasileiro é o mais jovem do mundo a passar no mestrado em Harvard. Matheus de Lima Costa Ribeiro tem 19 anos e está a poucos dias de bater um recorde, tornar-se o aluno mais jovem a cursar o programa de mestrado em Direito da Universidade de Harvard, uma das mais prestigiosas do mundo. Não será o primeiro recorde batido por Matheus, já que o estudante brasiliense passou no vestibular do curso de Direito da Universidade de Brasília aos 14 anos. Aos 18, conseguiu o título da OAB e tornou-se o advogado mais jovem do país. Para Matheus, ele não é um gênio, e essa é uma conquista possível para outros. Inteligência é um dos fatores. Existem outros, como capacidade de superação, saber estudar do jeito certo e como fazer uma prova. Quando eu vi a oportunidade de ir para Harvard, eu foquei e não pensei mais em nada. Foco é o principal. Não entrei na universidade cedo porque sou um gênio, mas porque eu tive foco nesse projeto, revelou. Então, pessoal, a gente pode ver que esse foi um texto retirado do site do Estadão, que é um jornal de grande veiculação no estado de São Paulo, e trata
de um jovem brasileiro que teve um grande sucesso fruto dos seus estudos, ok? Então, vamos aí agora para o que pede a questão. Na segunda questão, nós podemos ver o comando. O que seria esse comando? Comando é o que a questão pede para que você resolva. Lembrando que nós estamos trabalhando com o descritor 1, que quer dizer localizar informação explícita no texto. Então vamos ao comando e às alternativas. De acordo com o texto, Mateus é o mais jovem. Aí vamos às alternativas. A letra A, brasileiro a passar no vestibular em Harvard. B, norte-americano a cursar o mestrado em Harvard. C, advogado do Brasil. D, advogado do mundo. Notem que no comando da questão não tem pontuação no final e cada alternativa ela se encaixa perfeitamente como complemento desse comando. Então é importante que vocês percebam isso, ok? Se a gente retomar o texto, a gente vai ver que a informação que trata de Mateus se encontra nas linhas. Então, voltemos ao texto para ver a parte, né, que trata dessa questão. Então, pessoal, quando a gente retoma o texto, fica claro, você que leu calmamente e mais de uma vez, é importante frisarmos isso, esta informação que se encontra no centro do texto, na metade das linhas do texto. Observe, ela está aí destacada. Aos 18, conseguiu o título da OAB e tornou-se o advogado mais jovem do país. Então, voltando às respostas, nós podemos concluir que a alternativa que traz a resposta correta de acordo com o texto é a opção letra C. De acordo com o texto, Mateus é o mais jovem advogado do Brasil. É importante a gente citar algumas questões, algumas alternativas que trazem as outras informações. Vejamos a letra A. A letra A fala que Mateus é o mais jovem brasileiro a passar no vestibular em Harvard. O texto traz a palavra vestibular, mas ele não se refere ao vestibular em Harvard, e sim na Universidade de Brasília, ok? Por isso a letra A está equivocada. Na letra B, diz que Mateus é o mais jovem norte-americano a cursar o mestrado em Harvard. A informação, em parte, está correta, mas quando ele afirma que Mateus é um norte-americano, fica claro que no texto não encontra-se essa informação. Qual é a nacionalidade de Mateus? Mateus é brasileiro, tá certo? E na letra D, diz que Mateus é o mais jovem advogado do mundo. Nós sabemos, melhor dizendo, que Mateus não foi o mais jovem advogado do mundo, e sim da onde? Do Brasil, é lógico. Portanto, a resposta não poderia ser outra senão a letra C. E lembrando que o descritor 1, você consegue marcar a alternativa lá no texto. Eu grifei lá no texto e está aqui a resposta. Espero que vocês tenham acertado a questão 2, ok, pessoal? E agora, pessoal, nós vamos partir para a questão 3, que é uma questão, ao meu ver, até mais simples do que a questão 2, tá certo? O texto é menor e traz algumas questões que são bem fáceis de serem identificadas. Então vamos ao texto. Aladdin, filme 2019. Aladdin Mena Massoud é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela, na verdade, é a princesa Jasmine, Naomi Scott. Ao visitá-la em pleno palácio, ele é capturado por Jafar, Marwan Kenzari, o grão-vizir do sultão, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio, o Will Smith, capaz de conceder 3 desejos ao seu dono.
Um clássico da cultura infanto-juvenil, adaptado de forma esplendorosa para os espectadores do século XXI. Pessoal, a gente observa que esse pequeno texto ele vai falar de um filme. Que filme seria esse? O filme do Aladdin, que foi lançado no ano de 2019. Nós temos aqui um breve resumo da história que a gente chama de sinopse. Então, partindo para a questão, nós temos o seguinte comando. Veja bem, vamos ler com calma o comando para que compreendamos a questão da forma mais clara possível. De acordo com a resenha, a adaptação da história de Aladdin para o cinema foi, vamos às alternativas. Letra A, esplendorosa. Letra B, maravilhosa. Letra C, ruim. E D, boa. Note que a questão fala da adaptação da história de Aladdin para o cinema. Então, a gente tem que entender que muitas histórias que foram escritas, que são obras literárias, que estão lá na literatura, elas são adaptadas para o cinema. Vocês devem conhecer várias. E ela pergunta, né, qual a característica, qual adjetivo ele está classificando a obra. Se a gente retomar no texto, a gente vai perceber que esta informação está lá no último período do texto, né? Olha aí onde está marcado. Vamos ler de novo? Um clássico da cultura infanto-juvenil, adaptado de forma esplendorosa para os espectadores do século XXI. Então agora deve ter ficado fácil, né? Então, qual é a alternativa correta? Letra A, esplendorosa. Então, de acordo com a resenha, a adaptação da história de Aladdin para o cinema foi esplendorosa. Observe que as palavras maravilhosa, ruim e boa, que estão nas letras B, C e D, respectivamente, não dizem respeito à adaptação do filme, conforme pede a questão. Então tá aí o gabarito da terceira questão, letra A. Espero que vocês tenham acompanhado e mais uma vez, quero que vocês tenham também acertado, tá certo? Lembrando que nós trabalhamos o descritor 1, localizar informação explícita. E aí, gostaram? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa correção. Lembrando que essa foi a primeira atividade, atividade 1, questões 1 e 2. Nas próximas videoaulas eu vou estar postando a sequência dessas atividades. Espero que vocês tenham acertado as duas questões, hein? Então, fica ligado. Até mais, um forte abraço.